Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos refletir juntos na Palavra de Deus e eu te convido a permanecer conosco até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga as lutas que está enfrentando agora. Talvez o vento esteja contra você, mesmo fazendo tudo certo. A Bíblia nos mostra, em Mateus 14, 22, 27, que os discípulos estavam no barco porque Jesus mandou. Eles obedeceram e ainda assim o vento era contrário. Isso revela uma verdade profunda. Nem toda tempestade é sinal de erro. Às vezes, é confirmação de que você está exatamente no centro da vontade de Deus. Eles remavam, se cansavam, lutavam contra as ondas e Jesus parecia distante, mas ele via tudo. No tempo certo, caminhou sobre o mar e disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Antes de acalmar as águas, Jesus acalmou o coração deles, porque o medo interno pode ser mais perigoso do que a tempestade externa. Se hoje você sente resistência, atraso ou cansaço, lembre-se, Jesus ainda vem ao seu encontro, mesmo quando você não o reconhece de imediato. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e vamos continuar juntos. O que mais assusta não é a tempestade, é quando Deus age de um jeito que não esperamos. Quando Jesus se aproximou andando sobre as águas, os discípulos não o reconheceram. O texto diz que eles acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Isso revela como o coração humano pode interpretar mal a ação de Deus quando está dominado pelo temor. O medo distorce a visão espiritual. Ele faz você chamar de ameaça aquilo que na verdade é socorro. Muitas vezes Deus está entrando na sua história, mas como não vem da forma que você imaginou, sua primeira reação é resistência, dúvida ou pânico. Jesus não começou mudando o cenário. Ele começou falando com a alma: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Primeiro ele trata o coração, depois a tempestade, porque um coração em paz consegue atravessar ondas que um coração dominado pelo medo jamais venceria. Talvez hoje Deus esteja agindo, fechando portas, mudando planos ou pressionando áreas frágeis da sua fé. Não conclua rápido demais. Nem tudo que assusta vem para destruir. Algumas coisas vêm para revelar que Jesus está mais perto do que você imagina. Se você decide confiar mesmo sem entender tudo, escreva "Eu confio" nos comentários. A tempestade não era a ausência de Deus, era cenário para a revelação. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, Jesus estava no monte orando. Eles não o viam, mas isso não significava que tinham sido esquecidos. Há momentos em que o céu parece silencioso, porém o cuidado de Deus continua ativo. O texto mostra algo poderoso. Jesus viu os discípulos mesmo à distância. Antes de caminhar sobre as águas, ele já estava atento à luta deles. Isso ensina que, quando você sente que está sozinho, Deus continua observando cada detalhe da sua caminhada. Muitas vezes, interpretamos o silêncio de Deus como abandono, mas o silêncio pode ser preparação. Enquanto você enfrenta resistência, Deus trabalha em profundidade, fortalecendo sua fé e alinhando seu coração para o que vem depois da tempestade. O vento era contrário, o esforço era grande e o cansaço aumentava. Ainda assim, Jesus veio ao encontro deles no tempo certo. Ele nunca chega atrasado, ele chega no momento exato em que sua fé está sendo esticada, mas não quebrada. Se hoje você sente que está lutando demais e vendo pouco resultado, lembre-se, Deus vê o que ninguém vê e Ele vem ao seu encontro. Se essa palavra falou com você, escreva "Deus me vê" nos comentários. Quando Jesus finalmente se aproxima do barco, algo surpreendente acontece. Os discípulos sentem medo. Aquilo que era resposta de oração foi interpretado como ameaça. Isso revela uma verdade profunda. O medo pode distorcer a forma como enxergamos a ação de Deus. Eles clamavam por socorro, mas quando o socorro veio, não reconheceram. O cansaço, a pressão e o medo haviam tomado o controle das emoções.
Quantas vezes isso também acontece conosco? Oramos por mudança, mas quando Deus começa a agir, estranhamos o processo. Jesus então não começa repreendendo o vento. Ele fala primeiro ao coração: coragem, sou eu, não tenham medo. Antes de acalmar a tempestade externa, ele precisava acalmar a tempestade interior. Isso nos ensina que o maior perigo não é a tempestade ao redor, mas o medo dentro de nós. Quando o coração está firme, nenhuma onda é grande demais. Quando o coração está dominado pelo medo, até a presença de Jesus pode parecer confusa. Hoje Jesus repete as mesmas palavras para você: sou eu, estou aqui, não tenha medo. Se você escolhe confiar mesmo em meio ao medo, escreva "Eu confio em ti, Jesus", nos comentários. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, havia algo que eles não viam. Jesus estava em oração. A Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar enquanto o barco enfrentava a tempestade. Isso revela uma verdade que traz descanso ao coração cansado. Mesmo quando você não vê Jesus agindo, ele está intercedendo por você. Eles remavam com força, exaustos, sem perceber que o olhar de Jesus nunca saiu deles. A distância não anulou o cuidado. O silêncio não significou abandono. O céu parecia quieto, mas a intercessão estava ativa. Há momentos em que você ora e sente que nada muda. O vento continua, as ondas persistem e o cansaço aumenta. Mas isso não significa que Deus se afastou. Significa apenas que Ele está trabalhando de um lugar que seus olhos ainda não conseguem ver. Jesus vê cada detalhe da sua luta. Ele conhece o limite da sua força e o tempo exato de se aproximar. Ele nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo, quando a fé precisa ser fortalecida e o coração precisa aprender a confiar mais profundamente. Talvez você esteja atravessando uma fase em que tudo parece pesado demais. Mas saiba, o mesmo Jesus que ora no monte é o que caminha sobre as águas. A intercessão precede o milagre. Se essa palavra fortalece sua fé, escreva "Jesus está comigo" nos comentários. Quando Jesus finalmente se aproxima do barco, ele não vem correndo para acabar com a tempestade. Ele vem caminhando sobre as águas. Aquilo que ameaçava afundar os discípulos se torna o caminho por onde Cristo se move. Isso muda tudo. O que hoje parece fora de controle na sua vida não está fora do controle de Deus. Aquilo que te causa medo está debaixo dos pés de Jesus. As águas que te assustam obedecem à voz dele. Os discípulos olharam e ficaram aterrorizados, porque o medo distorce a visão. Eles viram Jesus, mas interpretaram como ameaça. Assim também acontece conosco. Quando o coração está dominado pelo medo, até a presença de Deus pode ser mal interpretada. Mas então Jesus fala. A voz dele corta o barulho do vento e das ondas. Sou eu, não tenham medo. A presença de Jesus não chega para acusar, mas para acalmar. Não chega para confundir, mas para trazer clareza. Quando Jesus fala, o caos perde força. Uma única palavra dele é suficiente para restaurar a paz interior, mesmo antes da tempestade cessar por completo. Talvez o seu cenário ainda não mudou, mas se Jesus já falou com você, isso é sinal de que a vitória está a caminho. Se você crê que a voz de Jesus traz paz, escreva "Eu confio em ti, Senhor", nos comentários. Depois que Jesus se identifica, algo poderoso acontece. O medo perde a autoridade. A tempestade ainda existe, as ondas ainda batem, mas agora os discípulos sabem quem está ali. E isso muda tudo. A presença de Jesus não elimina imediatamente o problema, mas redefine quem está no controle. Quantas vezes Deus já esteve perto de você e o medo tentou te convencer de que ele havia se afastado? A verdade é que Jesus nunca perdeu você de vista. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, ele os observava do monte.
Eles não viam Jesus, mas Jesus via cada esforço deles. Isso também acontece com você. Mesmo quando o céu parece fechado e as respostas não chegam, o Senhor continua atento a cada detalhe da sua caminhada. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma oração é ignorada. O que parece atraso, muitas vezes, é cuidado. Jesus chegou no tempo exato, nem antes, nem depois. Ele sempre chega na hora certa. E quando ele chega, traz consigo autoridade, paz e direção. Se hoje você se sente cansado de lutar, lembre-se, Jesus está mais perto do que você imagina. Ele vê o seu esforço e não permitirá que você afunde. Se essa palavra falou com você, escreva "Jesus está comigo" nos comentários. Quando Jesus diz, não tenham medo, ele não está ignorando a tempestade, ele está reposicionando o coração. O medo nasce quando olhamos apenas para o vento. A fé cresce quando fixamos os olhos em quem anda sobre as águas. A mesma voz que acalmou o mar é a voz que hoje fala com você. A fé não significa ausência de luta, significa confiança em meio à luta. Os discípulos ainda estavam no barco instável, mas agora tinham uma palavra viva sustentando suas almas. É assim que Deus trabalha. Primeiro fortalece o interior, depois transforma o exterior. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece frágil, decisões difíceis, caminhos incertos, forças diminuindo, mas lembre-se, a palavra de Jesus é mais firme que qualquer onda. Quando ele fala, o caos perde o poder de governar seus pensamentos. Segure-se na voz do Senhor. Ela sustenta, direciona e guarda. Quem confia nessa voz não afunda, mesmo quando o mar insiste em rugir. Se você escolhe confiar, escreva "Eu confio em ti, Senhor" nos comentários. Existe algo poderoso que muitas vezes passa despercebido. Jesus vê a tempestade antes mesmo de você senti-la. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, ele já estava em movimento. Mesmo quando você acha que está sozinho, o céu não está em silêncio. Deus está atento a cada detalhe do seu caminho. As ondas não pegaram Jesus de surpresa. O atraso não é abandono. O silêncio não é ausência. Há momentos em que o Senhor permite a noite se estender para fortalecer sua perseverança. Ele chega no tempo exato, não um segundo antes, nem um segundo depois. A Bíblia mostra que Jesus foi até eles andando sobre as águas. Aquilo que ameaçava afundá-los virou chão sob os pés do Salvador. O que te assusta não assusta Deus. Aquilo que parece impossível para você é apenas cenário para Ele revelar quem é. Quando você não vê saída, Deus já está vindo na sua direção. Não desista no meio da noite. O amanhecer sempre carrega a presença daquele que governa tudo. Se essa verdade fortalece sua fé, escreva "Deus está comigo" nos comentários. Quando Jesus entra no barco, a tempestade perde o direito de continuar. O texto bíblico nos mostra que assim que ele se fez presente, o vento cessou. Isso revela uma verdade profunda. Não é a ausência de problemas que traz paz, é a presença de Cristo. Talvez a sua situação ainda não tenha mudado por fora, mas se Jesus já falou com você, o fim da tempestade já foi decretado. A paz que ele oferece não depende das circunstâncias. Ela governa o coração mesmo antes do milagre visível acontecer. Aprenda algo essencial. Enquanto você confia, Deus trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara. E enquanto você ora, o céu se move. Nenhuma luta é eterna quando Jesus está no controle do barco. O mesmo Cristo que disse, "Sou eu, não tenham medo", continua falando hoje. Ele não mudou. O vento obedece, as águas se acalmam e o coração encontra descanso quando ele assume o comando. Que você saia dessa oração com fé renovada, com coragem restaurada e com a certeza de que Jesus está no seu barco. Se você crê nessa palavra, declare nos comentários: "Jesus governa minha vida". Compartilhe esta oração
com alguém que precisa ouvir isso hoje.